Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é situações problemas que envolve o cálculo de probabilidade simples. Mas antes de nós entrarmos nas situações problemas, nós vamos retomar algumas definições da probabilidade. Então acompanhe comigo o material, e façam as suas anotações. Probabilidade é um estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. A essas chances, nós atribuímos os números reais no intervalo entre 0 e 1. Resultado mais próximo de 1 tem mais chance de ocorrer. Além disso, a probabilidade pode ser representada na forma percentual. E aí você vai ver o aprofundamento dessa aula mais à frente, o porquê dessa definição que nós utilizamos dos números reais serem no intervalo entre 0 e 1. E aí você vai perceber quando nós trabalharmos situações de permutação. Tudo bem? O experimento aleatório e ponto amostral é quando o experimento pode ser repetido inúmeras vezes e nas mesmas condições, e mesmo assim apresenta resultados diferentes. Cada um desses resultados possíveis é chamado de ponto amostral. Então, perceba aí no exemplo que nós temos aí, quando nós lançamos uma moeda e observa se a face voltada para cima é cara ou coroa, é um exemplo de experimento aleatório. Se a moeda não for viciada e se for lançada sempre nas mesmas condições, poderemos ter como resultado tanto cara quanto coroa. Isso você pode ver na sua casa. Quando você pega uma moeda e lança ela para cima, ela só tem dois pontos que pode acontecer. Ou ela vai ser cara ou coroa. A não ser que aconteça um incidente de a moeda ficar paradinha em pé. E ela não vai ser nem cara e nem coroa. Tudo bem? O espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Em outras palavras, é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento. Um exemplo disso é continuando novamente, no cara e coroa da moeda. O conjunto que nós temos do espaço amostral é cara ou coroa. Os pontos amostrais desse experimento são os mesmos elementos desse conjunto. Eles podem somente inverter a posição dentro desse conjunto. Pode ser coroa ou cara, mas vocês percebem que esse espaço amostral ele não vai mudar. Tudo bem? O evento. Um evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Ele pode conter nenhum elemento que nós chamamos de conjunto vazio, ou todos os elementos de um espaço amostral. O número de elementos do evento é representado da seguinte maneira: N, e aí vem o E maiúsculo, que é espaço amostral, sendo o E o evento, em questão. E aí nós temos um exemplo aí. Quando sair cara em um lançamento de uma moeda, o evento é sair cara e possui um único elemento. A representação dos eventos também é feita com a notação da seguinte maneira: E igual, aí entre chave você vai ter aí o evento, nesse caso, cara. E o seu número de elemento é 1. Então, nesse caso, meu evento é cara e o número de elemento é 1. Tudo bem, gente? Continuando, nós vamos ter agora o cálculo de probabilidade. Então, seja E um evento qualquer no espaço amostral, a probabilidade do evento A ocorrer é a razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Em outras palavras, é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, a que ele pertence. E aí nós temos a seguinte nomenclatura para representar esse conjunto de dados, tá? Então,
a permutação do espaço é igual aos resultados favoráveis dividido para os resultados possíveis. Tudo bem? Vamos lá exercitando para a gente verificar isso na prática? Então acompanhe comigo aí o primeiro caso. Então olha só, em 3 lançamentos sucessivos de uma mesma moeda, qual é a probabilidade de ocorrerem 2 caras e uma coroa? Percebam aí a nomenclatura, tá? Cara vai ser o nosso K do nosso alfabeto e coroa o nosso C do nosso alfabeto. Tudo bem? Então, nesse caso, nós vamos descrever os casos possíveis. Então, você percebe que será 3 lançamentos sucessivos. E aí nós vamos começar dando, no primeiro lançamento, de ocorrer as 3 coroas. Então, ficará C, C e C. No segundo lançamento, nós vamos ter 2 coroas e uma cara. No terceiro lançamento, nós vamos ter uma coroa, uma cara e uma coroa. No quarto lançamento, nós teremos uma coroa e 2 caras. Em seguida, nós teremos uma cara, 2 coroas. Mais adiante, nós vamos ter cara, coroa e cara. Em seguida, 2 caras e uma coroa. E, por final, 3 caras. Esse é o nosso espaço amostral. Tudo bem? Então, o N do espaço amostral é igual a, de eventos, é igual a 8. Agora, nós vamos recorrer conforme ele está pedindo no enunciado. Ele diz que quer a probabilidade de ocorrerem 2 caras e uma coroa. Ao analisar nossos elementos no conjunto E, você vai perceber que nós temos 3 possíveis situações de ocorrerem 2 caras e uma coroa. Então, no conjunto A será coroa, 2 caras, ou cara, coroa, cara. Ou ainda, cara, cara e coroa. Então, quando você analisa o conjunto E, nós vamos encontrar esses 3 elementos. Daí, pessoal, nosso N de A é igual a 3. Portanto, nossa permutaçãozinha aí, de casos favoráveis e aí do evento, será da seguinte maneira. 3 dividido para 8. Isso implica dizer que nós temos resultado de 375 milésimos. Ou, se nós multiplicarmos por 100, que é do percentual, nós teremos 37,5% de ocorrer essa probabilidade dentro desse espaço amostral. Tudo bem, gente? Vamos a mais um exemplo? Então, olha só. No lançamento de um dado, agora é com um dado, tá? Qual a probabilidade de sair um resultado menor que 3? E aí você já imagina um dado. Ela tem quantas faces? Você vai observar que os números dos dados menores que nós temos, ele só pode ter 2 situações, ou é 1 ou é 2. Percebam que lá na questão ele está falando de resultado menor que 3. Observe os detalhes. Por isso, o evento possui apenas 2 elementos. Então, nosso espaço amostral, que nós temos do evento todo, é 6. Que são 6 faces que o dado tem, né? Então, contendo os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? Daí nós podemos colocar na fórmula, né, em forma de razão. E aí nós temos a seguinte situação, que podem acontecer 2 casos de 6. Isso implica dizer que é 0,33 e aí vai gerar 1 gera 3. Mas que nós podemos também colocar ela da forma de porcentagem. Então, nesse caso, multiplica-se por 100, né, e aí você terá 33,3%. Tudo bem, gente?
Pessoal, hoje a aula foi sobre situação-problema, que envolve o cálculo de probabilidade simples. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, façam as atividades complementares que tem lá, né? Procure seu professor para tirar as suas dúvidas e aprofundar sobre essa temática, né? E também veja essa aula mais uma vez e outras para lhe dar suporte na hora de fazer as atividades complementares. Uma boa aula e até a próxima!